A tragédia que inaugura a esperança. A história começa com silêncio. O tipo de silêncio pesado que cai sobre uma casa, onde já não resta alegria. Em Belém, a fome havia secado os campos, rachado o solo e esvaziado os celeiros. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos deixaram sua terra buscando sobrevivência. Em Moabe, uma terra estrangeira, com deuses estranhos e costumes distantes. Noemi sentiu o coração apertar quando atravessou a fronteira. Mas ela não sabia. Não sabia que aquele caminho de dor seria o palco onde Deus escreveria uma das histórias mais belas da Bíblia. Em Moabe, os filhos se casaram com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. A esperança parecia voltar, até que a morte bateu à porta. Primeiro Elimeleque. Depois, os 2 filhos. Filhos sepultados. Mulheres viúvas. E um futuro em ruínas. A decisão que muda destinos com o coração pesado. Noemi decidiu. Voltaria para Belém. Talvez ali pudesse recomeçar. Talvez ali Deus ainda tivesse algo reservado. Ela insistiu para que Orfa e Ruth ficassem em Moabe. Orfa chorou, beijou sua sogra e voltou. Mas Ruth não. Ela segurou Noemi pelos braços com uma força que não vinha apenas do amor, mas de um chamado invisível. Aonde você for, eu irei. Onde viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Naquele instante, Ruth se tornou mais do que uma nora. Tornou-se companheira de jornada, guardiã de esperança, e uma mulher que entregou sua vida ao Deus de Israel. A chegada a Belém, o brilho da compaixão. Belém estava novamente cheia de vida quando elas chegaram. Mas 2 figuras entraram pela cidade, carregando pobreza, tristeza e poeira da estrada. Ruth não esperou pela sorte. Ela se ofereceu para trabalhar nos campos, colhendo as espigas que caíam. O trabalho mais humilde, reservado aos pobres, sob o sol quente, inclinada sobre o trigo. Ela recolhia cada grão como quem recolhe fé. Foi então que seus passos a levaram ao campo de Boaz, um homem nobre. Rico, sim, mas muito mais rico em caráter. Um homem temente a Deus, conhecido por sua justiça e gentileza. Boaz observou Ruth de longe. Viu nela algo raro. Uma humildade silenciosa. Uma força que não fazia barulho. Soube de sua fidelidade a Noemi. Soube do luto que carregava, da coragem que a movia, e decidiu protegê-la. O encontro que muda o curso da história. Boaz aproximou-se, e a cena parecia saída de um quadro iluminado. Ouvi falar de você, de tudo o que fez por Noemi, que o Senhor recompense o seu trabalho. Ele ordenou que ninguém a incomodasse. Pediu aos servos que deixassem espigas extras para ela. Ofereceu-lhe abrigo, água e dignidade. Ruth, com o rosto inclinado, perguntou: por que o Senhor tem sido tão bondoso com uma estrangeira? Boaz apenas sorriu, talvez sem perceber que Deus estava guiando cada gesto. A mão invisível de Deus quando Ruth voltou para casa com abundância. Noemi não teve dúvidas. Esse homem é nosso resgatador. Noemi via mais longe, via o fio que Deus estava costurando. Via que os caminhos de Ruth e Boaz não tinham se cruzado por acaso. E traçou um plano, não um plano de engano, mas de coragem, menos um momento decisivo que poderia mudar tudo. À noite na eira, o pedido que ecoa, humildade de a colheita, estava terminando. Boaz dormia na eira para proteger o trigo. No silêncio da noite, Ruth se aproximou. Ela se deitou aos pés dele. Um gesto que dizia: tome-me sob sua proteção. Assuma o papel que Deus lhe deu como resgatador. Boaz despertou, surpreso, e, ao ver Ruth, humilde e corajosa, disse: bendita seja você, minha filha. Todos sabem que você é uma mulher virtuosa. Mas havia um obstáculo. Havia outro homem, parente mais próximo, com prioridade para resgatá-la. Boaz não prometeu o impossível. Prometeu fazer o certo, fosse qual fosse o custo. A decisão diante dos anciãos. Ao amanhecer, Boaz foi até a porta da cidade, onde os negócios eram decididos. Ali, diante dos anciãos, ele perguntou ao parente mais próximo se queria resgatar a terra de Noemi e casar com Ruth. O homem hesitou e recusou.
E então Boaz declarou: com voz firme, eu o resgatarei, e tomarei Rute por minha esposa. Ele tirou a sandália menos o sinal de confirmação, e selou um dos momentos mais lindos da Bíblia. O povo se alegrou. Que o Senhor faça essa mulher como Raquel e Lia. Que Boaz tenha um nome famoso em Israel. Um casamento guiado pelo céu. Boaz e Rute se casaram, e aquele lar, antes marcado por luto, foi preenchido pelo riso de um bebê. Obed, as mulheres de Belém disseram a Noemi: Deus restaurou sua alegria. Este menino será seu consolo. Noemi abraçou o neto, como quem abraça o milagre que achou que jamais veria, e Obed cresceu, tornou-se pai de Jessé. E Jessé se tornou pai de Davi, o maior rei de Israel. E das gerações de Davi, viria o Messias, Jesus Cristo, a história que revela o Deus que transforma perdas em propósitos. Rute, a estrangeira. Rute, a viúva pobre. Rute, a mulher que colhia restos. E Deus a colocou na linhagem do Salvador. Boaz, o homem justo, tornou um instrumento do amor divino. Noemi, que disse: o Senhor me deixou amarga, viu seu lamento se transformar em celebração, porque Deus escreve milagres em cenários improváveis. E a história de Rute e Boaz é prova disso. É uma história de fidelidade que atravessa fronteiras, de amor que nasce da bondade, de redenção que Deus prepara quando ninguém mais vê saída.